essenciais, né? Os óleos essenciais, eles são extratos puros que eles vêm das plantas e eles são úteis também no processo de polinização das plantas. E quando eu digo que eles vêm das plantas, isso significa que eles vêm das folhas, do caule da árvore, né, da casca da árvore, ele pode vir das raízes, ele pode vir do fruto, da casca da fruta, da semente. Então, ele pode estar em diversos locais. Às vezes, numa mesma planta, você pode ter diversos óleos essenciais, dependendo de onde você extrai, com propriedades diferentes. Eles são substâncias voláteis, altamente concentradas. Então, você imagina que uma gota do óleo essencial de hortelã-pimenta ou peppermint pode equivaler a 28 xícaras de chá de hortelã-pimenta, né? Eles podem ser 50, 70 vezes mais potente que a erva. E ele é constituído de... muitas vezes é matéria-prima para a indústria cosmética, para a farmacêutica e para a alimentícia. A gente tem realmente o uso muito grande de óleos essenciais. Muitas vezes você vai olhar nos ingredientes e os óleos essenciais estão lá presentes, e às vezes a gente nem se dá conta do uso vasto que isso pode ter, né? Eles são um mecanismo de defesa da natureza. Então, eu vou dar um exemplo. Existem óleos de algumas árvores, extraídos de algumas árvores, que são de lugares onde tem muito sol, onde tem as condições ambientais são muito inóspitas, e os óleos essenciais ajudam aquela planta, né, aquela árvore, a não sofrer tanto as consequências daquele ambiente inóspito. Então, a gente pode fazer uma tração paralelo com o olíbano, que é um dos óleos essenciais maravilhoso. Ele vem da Somália, as condições na Somália são áridas, muito sol, e aquele óleo, aquela resina está presente naquela árvore, naquele tronco, para proteger a árvore daqueles raios ultravioletas, para proteger, para conservar aquela árvore. Então, muitas vezes você vai ver o olíbano sendo indicado para um sérum que vai proteger a nossa face dos raios ultravioleta, assim como ele fazia na árvore, para um sérum que vai ajudar a que as nossas células não se oxidem tanto. Ele era usado, por exemplo, nas tumbas dos faraós, para você ter a conservação das múmias. E então assim como ele cuidava da planta, essas coisas, para que ela estivesse ali protegida dos raios solares, para que ela estivesse ali as coisas, né? Mas essenciais nas tumbas de alguns. Tá todo mundo comigo, gente? Me desculpa, eu não sei o que aconteceu. Eu vou compartilhar novamente a minha tela. Então, eu estava comentando sobre os egípcios, né? A gente encontrou nas tumbas de egípcios, de faraós, alguns recipientes contendo óleo de mirra, contendo óleo de olíbano, ou frankincense, que eles utilizavam no processo de mumificação e no processo de conservação das múmias, né? Hipócrates, o pai da saúde moderna, ele usava com seus pacientes, e é interessante que hoje a gente fala de terapias holísticas e de medicina tradicional. E eu acho que a gente coloca o termo tradicional, às vezes até de uma forma conceitualmente errada, porque tradicional é o que vem lá de trás, né? E lá atrás a gente usava o quê? Usava as plantas. A gente não tinha a indústria hoje que a gente tem hoje, a gente não tinha os laboratórios que a gente tem hoje. Como é que a humanidade chegou até aqui? Chegou usando os óleos essenciais, usando as plantas, usando o insumo que gera os óleos essenciais de alguma forma, né?
O Líbano e mirra foram dados para Jesus Cristo, está na Bíblia. Eles foram presentes dos reis magos para Jesus Cristo. E eles eram já considerados poderosíssimos e valiosíssimos pelas suas propriedades benéficas de bem-estar e de cura. E por isso que eles foram dados como presente para Jesus Cristo quando nasceu. E por aí vai. Se a gente for pegar a história, a gente tem diversos indícios, diversos apontamentos de uso de óleos essenciais. E por que a gente usa, né? Porque ele é natural, eles são totalmente naturais, então a gente não tem os efeitos colaterais que um medicamento sintético produz ao nosso organismo, por exemplo. Eles têm uma potência muito aumentada, eles são muito potentes. Como eu disse, uma gota de óleo de hortelã-pimenta equivale a 28 xícaras de chá de hortelã-pimenta, é bastante coisa. Eles são eficazes inclusive quando a gente está falando de vírus, né? Quando a gente pega uma virose, a gente vai na farmácia ou a gente vai no médico, a gente ouve normalmente a mesma coisa, tem que esperar, vai passar, vai melhorar, toma aqui um antitérmico se tiver febre, toma aqui um analgésico se sentir dor e espera o seu corpo se recuperar. E os óleos essenciais, eles são feitos da mesma constituição natural e orgânica que as células do nosso corpo. Então, eles conseguem penetrar nas células do nosso corpo para alavancar aquele bem-estar, para ajudar o nosso corpo a combater aquele vírus, ajudar os nossos glóbulos brancos e, com isso, fortalecer o nosso sistema imunológico, por exemplo, né? Isso é só um exemplo. E eles são seguros porque eles são naturais. Como eu disse, eles não têm todos aqueles efeitos colaterais. E se eles forem usados da maneira correta, né? Com a diluição correta, aplicado da forma correta, eles são seguros. Eles podem estar presentes para ampliar o nosso bem-estar de diversas formas, né? Então, é sempre bom a gente enfatizar que o óleo essencial ele não pode também virar uma muleta de ninguém, ele não pode ser o único componente de bem-estar dentro da nossa vida. A gente tem que comer direito, se preocupar com a nossa alimentação, se preocupar em fazer algum exercício para que o nosso corpo esteja saudável, que a gente descanse, que a gente, de alguma forma, consiga controlar a carga de estresse que a gente recebe, que a gente absorve ao longo do dia, né? Que a gente tente reduzir um pouco a quantidade de produtos sintéticos que acabam trazendo toxinas para o ar da nossa casa, para o nosso corpo, isso vai se acumulando. E a gente cuidar da gente mesmo, né? A OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, hoje define saúde não só como uma ausência de doenças, ela define a saúde como você precisando estar com um bem-estar físico, mental e social. Então, a própria OMS hoje reconhece que a gente não é só um corpo, né? A gente é um todo. E esse todo precisa estar em harmonia para que a gente realmente esteja saudável. E é claro que os óleos essenciais podem ajudar em todas essas camadas, em toda essa pirâmide, mas também depende da gente trazer para a nossa vida, né, bem-estar de outras formas, e não apenas só com os óleos essenciais, que nos ajudam muito, mas lembra que a gente é um todo. Sobre os óleos que vêm de árvores, eu quis trazer isso, falar um pouquinho de tronco e folhas, por conta dos dois óleos que a gente vai falar hoje, né? Então, a gente tem de tronco, né? O que é o tronco? Eu gosto de traçar esse paralelo para que a gente dá assim uns insightzinhos para quando a gente tem isso em mente, né? Quando a gente tem isso na cabeça. Então, o que um tronco faz numa árvore? Ele é responsável pela estrutura dessa árvore, né? Ele mantém essa árvore em pé, ele mantém essa árvore sólida e ele mantém essa árvore... Ele protege essa árvore de alguma forma das intempéries do tempo, né? Então, muitos dos óleos que vêm de troncos vão fazer o que com a gente? Eles vão poder ajudar a gente em desconfortos relacionados com a estrutura do nosso corpo. Então, quando a gente está falando de ossos, quando a gente está falando de juntas, quando a gente está falando de ligamentos,
né? Então, na parte física, e é bom a gente lembrar que um óleo essencial, ele sempre tem componentes que vão atuar no físico e no emocional, né? Ele sempre tem componentes, a gente não pode nunca esquecer isso. Então, óleos que vêm de troncos, na nossa parte física, a gente vai cuidar da nossa estrutura, né, dos nossos ossos, das nossas juntas, dos nossos ligamentos. Claro que cada um é melhor para determinado desconforto, cada um tem suas propriedades específicas, mas é bom a gente ter isso em mente. E na parte emocional? Na parte emocional, ele vai ajudar a gente a trazer aquele sentimento de segurança, que a gente se sinta mais sólido, que a gente se sinta mais centrado e mais seguro em nós mesmos, tá? E as folhas, o que elas são? As folhas são responsáveis pela respiração, pela troca energética da árvore, né? Então, ela está sempre trocando gás carbônico por oxigênio, fazendo ali a fotossíntese. De certa forma, é como se ela estivesse eliminando a toxina da planta, né? Nessa troca de gás carbônico com oxigênio. E o que eles vão trazer para a gente, os óleos que vêm das folhas? Eles muitas vezes, na parte física, vão ajudar a gente no sistema respiratório, né? No nosso sistema, então, quem está procurando alguma coisa para aliviar aquele desconforto respiratório, tem as questões de que precisa fortalecer o sistema respiratório, muitas vezes vai encontrar a resposta num óleo essencial que vem das folhas. E a parte emocional dele é que, assim como ele faz a troca energética da árvore, assim como ele está ali ajudando a eliminar aquelas toxinas que fazem mal às árvores, às plantas, eles são muito bons também para a nossa limpeza energética. Então, eles vão muitas vezes ajudar a gente a limpar as nossas energias negativas, sabe? Quando a gente pensa que a gente não vai conseguir, a gente está com aquele pensamento martelando na nossa cabeça de que a gente não consegue, de que a gente não vai ser capaz, ou então quando a gente sente que o ambiente está carregado, e às vezes a gente sente mesmo, eles são ótimos para isso, para fazer uma limpeza do ambiente, para dar uma zerada nessas energias. E aí a gente fica mais aberto e mais disposto às energias boas virem para a gente. Um óleo essencial, gente, ele tem de 20 a 400 elementos químicos, né? Químicos que são naturais, mas ele é de uma complexidade enorme. Quando a gente pensa em qualquer, eu julgo dizer, qualquer remédio que esteja numa farmácia, ele pode ter uma série de emolientes, incipientes, mas princípios ativos você não vai encontrar nem nada perto de 20, porque ele foi desenhado pela indústria para atuar em alguma coisa muito específica, né? E um óleo essencial, não. Ele nasce com 20 compostos. Então, você tem um óleo essencial, às vezes, que pode servir para diversas coisas, diversos desconfortos, trazer bem-estar em diversas áreas para uma mesma pessoa. E, consequentemente, você pode, às vezes, indicar um mesmo óleo essencial para pessoas totalmente diferentes, porque ele vai atuar de formas diferentes, dependendo de como você use, né? Em que local do corpo você vai aplicar, se você vai inalar, se vai ser um uso tópico. Tudo isso faz parte de você entender aquele óleo essencial e, dependendo do uso físico e dependendo do uso emocional que você queira dar, você pode extrair muito mais dele, né? Então, vamos ao cedro, que é o cedarwood. A gente procurou trazer hoje os óleos que começar a falar de óleos que estão já disponíveis aqui no Brasil. Não sei se tem gente de fora do Brasil me ouvindo, mas enfim, a gente focou, tá focando em trazer os óleos que já estão disponíveis no Brasil para que vocês possam conhecer eles melhor. Então, o cedro, aliás, atenção, porque existem 2 tipos de cedro e a gente está falando desse, que é o Juniperus virginiana. Então, é importante quando vocês forem procurar alguma coisa sobre cedro na internet, que vocês procurem sobre essa espécie de cedro, que é o cedro vermelho, tá bom? Ele é antisséptico, ele é antisseborreico, ele é adstringente, ele é diurético, expectorante, inseticida, sedativo. Então, como eu disse, um mesmo óleo tem diversas propriedades, né?
Então, no aspecto físico, a gente pode utilizar ele para desconfortos do trato urinário, quando alguém tem uma cistite. Ele é indicado para artrite, para reumatismo. Como eu disse, o cedro, ele vem do tronco da árvore. Então, lembra que eu disse que o tronco da árvore, ele está dando a estrutura da árvore. Então, ele vai ajudar a gente para artrite, para reumatismo, para celulite, porque ele é diurético. Então, você colocar numa drenagem linfática, numa massagem, ajuda bastante. E ele é um excelente inseticida natural. Mas inseticida natural não necessariamente para os mosquitos que estão lá fora, e sim para outros insetos, tipo traça nos nossos armários. Então, você fazer um spray para você colocar nas suas roupas dentro do armário, quem tem problema de traça em casa, ou então fazer uma dessas bolas, né, que você coloca, que às vezes a gente coloca essência sintética para dar cheirinho, você pode colocar o óleo essencial para que você realmente consiga afastar as traças dos armários. Você pode utilizar nas suas hortas, quem tem horta em casa e está sempre procurando. Eu tenho horta em casa e ficava me perguntando, poxa, como é que eu vou afastar pulgão e tal de uma forma natural, né? Esse é um dos exemplos do uso do cedro, tá bom? E nos aspectos emocionais? Nos aspectos emocionais, ele é um óleo que faz, que amplia a nossa ligação com o paterno. Ele atua no primeiro e no sétimo chakra. O que são esses chakras? O nosso primeiro chakra é o nosso chakra estrutural. Ele fica aqui, você acessa ele meio que na base da sua coluna vertebral, né? Você consegue acessar ele, ou ele fica, enfim, numa região aqui inferior do nosso corpo. E como ele é um óleo que ele trata, né? Ele vem trazer benefícios para a nossa estrutura, ele atua no primeiro chakra. Então, a gente usando ele no primeiro chakra, a gente está ampliando as energias daquele chakra, que é o nosso chakra estrutural. E o sétimo chakra, aqui em cima da cabeça, é um chakra muito utilizado, por exemplo, para quem vai fazer meditação e quem quer se conectar com o divino, que nesse caso é o nosso paterno. Então, ele pode ser utilizado para ampliar o sétimo chakra também, tá bom? Ele é considerado o óleo da comunidade. Por quê? Porque ele traz força pra gente, ele une as pessoas, então ele traz sentimento de pertencimento. Então, aquelas crianças, por exemplo, que estão naquele momento de fase de crise, de separação dos pais, né? As crianças pequenas, o cedro pode ajudar bastante, né? Aquelas pessoas que às vezes têm dificuldade de se relacionar socialmente, que a pessoa é muito fechada, a pessoa tem medo de se relacionar e depois sofrer com aquele relacionamento, o cedro vai ajudar. Relacionamento que eu digo assim, de comunidade, de sociedade. Ela traz um sentimento de pertencimento. Então, às vezes, ele é muito bom quando a família está um pouco mexida, né? Quando os sentimentos estão um pouco conturbados, quando você vê que alguns membros da família estão se distanciando, o cedro pode trazer isso para dentro, para perto, porque ele tem essa capacidade, ele tem essas propriedades de união, né? E ele pode ajudar muito na falta de concentração. Então, ele é indicado também quando a gente tem algumas pessoas diagnosticadas com distúrbios de déficit de atenção, por exemplo, né, que não conseguem focar, não conseguem se concentrar. Você pode, por exemplo, utilizar ele com o lemongrass, estou dando só um exemplo, num difusor pessoal. E durante o dia isso vai ajudar com que a pessoa foque mais nas atividades que ela está desenvolvendo, né? E ele, na medida em que a gente usa ele aromaticamente, ele nos ajuda a refletir antes de agir. Então, ele é um óleo que, se você não sabe muito bem o que você quer fazer, se você está indeciso, você precisa pensar na sua vida, meu Deus, eu não sei se eu vou para a direita, para a esquerda, só sei que eu estou infeliz do jeito que eu estou. Então, para pensar antes de agir. Usa um pouquinho de cedro para te ajudar, ele vai te fortalecer, ele vai te ajudar a
entender aonde você pertence, a que mundo você pertence. E depois você age de uma forma que esteja mais condizente com aquilo que você realmente quer, com o seu verdadeiro eu, tá? E uma dica para quem está aí no período de gravidez, ele não é muito aconselhado para ser usado durante a gravidez, porque ele tem algum, não é nada comprovado, mas ele tem alguns componentes que podem induzir contrações e que podem afetar a formação do feto. Então, dependendo do momento de gravidez que você esteja e dependendo das suas outras condições físicas, né, ele não é aconselhado. Então, fica esse adendo para vocês, tá bom? Eu vou dar só uma pausa aqui, eu vou só ver se vocês têm alguma dúvida sobre o cedro, algo que vocês queiram pontuar, ponderar no chat, por favor. Vocês estão me ouvindo bem? Então, bacana. Bacana. Vou continuar. Se vocês tiverem qualquer dúvida, eu peço para vocês colocarem no chat, que aí depois a gente vê e passa por tudo direitinho, tá? Bom, e aí vamos para o cipreste. O cipreste, ele vem da folha. Então, vocês lembrem o que eu falei da folha lá atrás, da questão da troca da energia, né? Da questão de sistemas respiratórios e tal. Então, o cipreste, ele é rico em monoterpenos, ele é adstringente, ele é descongestionante, venoso. Ele é indicado, então, por conta disso, para varize, para hemorroidas. Então, quem tem tendência a varize, quem tem já varize nas pernas, você pode fazer com uma base em gel, você pode fazer com uma base de creme, né, neutro, vegetal, pingar umas gotinhas de cipreste, lemongrass também é muito bom para isso, e fazer uma massagem local para que você consiga melhorar aquele fluxo venoso, aquele fluxo sanguíneo, tá bom? Ele ajuda nos desconfortos respiratórios, como asma e bronquite, e ele, inclusive, é indicado para a gente poder usar em crianças, porque a gente tem alguns óleos que eles são muito bons também para asma, para bronquite, para alguns desconfortos respiratórios mais intensos, mas eles são muito fortes para crianças e eles podem até provocar, às vezes, taquicardia na criança. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente for utilizar em crianças, né? Não só com concentração, mas também alguns óleos são muito mais fortes do que outros. Ele tem propriedades anti-inflamatórias, desodorantes e diuréticas, então, às vezes, ele é utilizado, por exemplo, para ajudar no chulé. Então, quem tem muito odor nos pés pode fazer um talquinho desodorante com cipreste que vai ajudar, por exemplo, tá bom? E ele ajuda a melhorar a aparência da pele oleosa e fortalece o cabelo. Mas atenção, eu sempre falo, gente, gosto de frisar. Outro dia eu estava ouvindo um relato de uma moça que descobriu que alecrim era ótimo para queda de cabelo. Aí foi lá e tascou alecrim no shampoo dela e tal, e começou a lavar o shampoo o cabelo com shampoo com alecrim, e aí foi ótimo, o cabelo dela, pô, diminuiu muito a queda, foi incrível. Só que o alecrim, como eu disse, todo óleo ele tem um lado físico e um lado emocional. E o alecrim traz ousadia. O alecrim ele faz com que a gente não tenha tanto medo do desconhecido. Então a pessoa começou a falar, eu não estou me reconhecendo, eu faço coisas que eu nunca fiz na minha vida, como assim e tal, tal, tal. Porque ela só pensou no lado físico do alecrim, ela não tinha total desconhecimento desse lado emocional. Então, assim, vamos usar para melhorar a aparência da pele oleosa, vamos usar para fortalecer o cabelo, mas sabendo dos aspectos emocionais. Então, sabendo, ele traz sentimento de mudança em momentos de segurança em momentos de mudança. Então, isso é muito bom. Às vezes a gente está no trabalho num momento de mudança muito grande, ou às vezes na nossa vida estamos mudando de cidade, estamos mudando de país, e a gente pode utilizar o cipreste para ajudar a gente a aquietar o coração e a gente ter certeza, cada dia mais certeza de que aquilo ali vai ser bom e a gente pode tirar um bom proveito daquilo ali, tá bom?
ele traz coragem para a gente se liberar dessa necessidade de controle, perfeccionismo, que às vezes traz muita ansiedade para a gente. Eu estava conversando com um vizinho meu, e ele veio me falar, eu preciso de alguma coisa para ansiedade, eu não sei o que eu faço. Falei, tudo bem, mas deixa eu entender um pouquinho de onde vem essa ansiedade. É uma coisa de agora, é uma coisa que já te acompanha há muito tempo? Ele, não, eu sempre fui assim, eu não sei, é uma coisa que é dentro de mim, porque eu luto contra os tempos que as coisas precisam para dar jeito, eu quero sempre as coisas acontecendo ali, do meu jeito, no meu momento, quando eu acho que tem que acontecer. Eu falei, então de repente a gente pode usar o Cipreste. Por quê? Porque o Cipreste ensina a gente, ensina a nossa mente, ensina a nossa alma que a gente precisa aceitar o fluxo da vida. Então, de uma forma, se por um lado ele vai ser bom para às vezes a gente superar uma perda, perdemos um ente querido e a gente precisa deixar esse passado para trás, essa dor para trás, né, e aceitar o fluxo da vida. Por outro lado, ele também pode trazer para a gente uma aceitação de que as coisas não vão ser exatamente da maneira como a gente queria, não vão ser exatamente no tempo que a gente gostaria, e isso vai ajudando a gente a baixar a nossa ansiedade. Então, uma coisa que eu vejo que é muito importante sempre que a gente está falando de óleos essenciais e quando a gente quer os óleos essenciais por algum aspecto emocional, é a gente tentar o quanto antes chegar na raiz, na causa raiz daquele problema, né? A ansiedade poderia ter vários gatilhos diferentes, várias origens diferentes. E para cada origem, a gente tem um óleo essencial para ajudar de uma melhor forma. Isso não significa que a gente vai sempre acertar de primeira, claro que não, até porque o ser humano é extremamente complexo, a nossa mente, as nossas memórias, os nossos pensamentos são extremamente complexos e às vezes a gente está achando que a causa é A e a causa é B, C, D, E, e por conta disso a gente tem que ir fazendo usos de óleos essenciais diferentes em momentos diferentes, para a gente conseguir chegar no bem-estar que a gente está almejando. Mas isso fica, não digo mais fácil, mas isso fica menos difícil quando a gente consegue uma avaliação, uma autoavaliação de quais são as causas desses nossos desconfortos. Ok? E, bom, isso aqui, para quem ainda não é da empresa, né, ainda não é membro da doTERRA e está na dúvida, está se perguntando por que a doTERRA, por que escolher este óleo essencial e não de outra empresa. E aí eu falo sempre da minha escolha, né? Por que eu escolhi a doTERRA? Porque é uma empresa que ela tem responsabilidade ambiental e social, então estava mostrando os vídeos para vocês antes e depois eu posso compartilhar também os links, não tem problema nenhum, eles estão na apresentação, inclusive. É uma empresa que se preocupa não só com o produto que ela vai oferecer, que é de excelente qualidade, ela é a única empresa hoje que tem um certificado de pureza, um certificado de grau terapêutico, que comprova ali, lote a lote, quais são todos os resultados de todos os testes que são passados, que são submetidos àqueles óleos essenciais, lote a lote. Isso faz muita diferença para você saber exatamente o que você está consumindo. Mas não só isso, ela é uma empresa que hoje, nesse mundo em que a gente está, onde a gente tem muito mais gente que não se preocupa com o outro do que o contrário, a gente encontra uma empresa que se preocupa em ter uma extração sustentável, que a natureza consiga absorver e que a natureza consiga se renovar, né? Eu gosto muito do vídeo do Co-Impact Sourcing, do Frankincense, onde eles mostram que, inclusive, eles chegaram na comunidade que dependia da produção daquele óleo essencial tão maravilhoso, mas com aquela exploração sendo passada de pai para filho. Exploração, eu digo no sentido daquela extração ser passada de pai para filho, geração após geração, e eles estavam num momento quase destruindo a natureza e as árvores sem saber, por ignorância mesmo, de falta de conhecimento. Então a doTERRA chegou a levar uma bióloga para poder
ensinar a eles como eles poderiam extrair aquela resina de uma forma sustentável, para que a natureza pudesse continuar se renovando e dando aquela resina naquela mesma árvore para todo sempre. Além de todo o que eles fizeram por aquela região, né, por aqueles produtores, construindo unidades de atendimento de primeiros atendimentos de saúde básica, hospitais, escolas, enfim, vale muito a pena, como eu disse, conhecer esses projetos sociais da doTERRA e entender que ela não é só uma empresa produtora de óleos essenciais. Ela tem toda essa parte, né? Ela produz, como vocês podem ver nesse mapa, ela produz os óleos essenciais delas em diversos locais do mundo e a grande maioria deles em locais que têm questões sociais, que têm questões ambientais, e ela está ali sempre pensando em como ajudar a sociedade. E para quem quiser comprar, desculpa, isso aqui não era para estar aqui. Quem quiser apenas experimentar, por favor, fala com quem te convidou para essa apresentação, tá? Fala com quem te convidou para essa apresentação. A pessoa vai saber te orientar, vai poder te orientar. Se você quiser só experimentar, você pode comprar um óleo avulso. Se você quiser se você tiver apetite em realmente fazer diversas mudanças na sua vida, eu acho que vale muito a pena. Existe um kit que vale muito a pena, e a partir de um cadastro como cliente preferencial ou adquirindo esse kit, você ainda tem o benefício de ter desconto em qualquer outra compra que você faça. Então, com isso, gente, eu vou abrir para perguntas, eu vou tirar do mudo, tá? Para que a gente possa fazer perguntas. Cadê? Perfeito. Fiquem à vontade. Alguma pergunta? Não? Não, obrigado. Foi ótimo, adorei. Deixa eu só ver aqui as mensagens, por favor. Como posso usar nas massagens? Os óleos, para a gente usar nas massagens, a gente precisa sempre diluir num óleo carreador, que a gente chama de óleo carreador, que significa um óleo vegetal. Ele pode ser de girassol, ele pode ser de amêndoa, ele pode ser de uva. E aí cada óleo, inclusive, tem a sua própria, tem as suas propriedades. Então, dependendo da massagem, dependendo do que você for fazer, né, daquele seu paciente, você tem que saber qual o melhor óleo carreador que você vai usar para fazer a diluição do seu óleo essencial e utilizar ele localmente. Bora. Então também perguntaram sobre a questão da produção. A produção é feita muitas vezes em destilarias locais, também em parceria com as comunidades locais. É mais uma forma, inclusive, de você remunerar aquela comunidade, tá bom? Gente, muito obrigada. Se vocês não têm mais perguntas, eu agradeço. Esse vídeo vai ser disponibilizado. Algum curso para aprender mais? Tem muitos cursos de aromaterapia, alguns bem legais. Eu costumo acompanhar muito um aromaterapeuta que é o André Ferraz. Ele tem Instagram, tem Facebook. Ele inclusive, estava divulgando, pelo menos gratuitamente, um guia que ele tem básico, inicial de aromaterapia, que tem umas coisas bem bacanas lá para a gente começar, para quem está começando nessa jornada de aromaterapia. Então, eu acho ele bem legal. O que é?
pedir para depois, quem quiser informação de curso e tudo mais, fala comigo pessoalmente. Eu vou colocar aqui meu Instagram para, se vocês quiserem. Vocês podem, através dele, me mandar mensagem, mandar por direct, e a gente vai sempre conversando, e tudo que eu puder dar de informação para vocês, vocês podem contar comigo, tá bom? Eu acho que a informação realmente tem que ser partilhada. Ok? Gente, muito obrigada. Boa noite para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Acho que semana que vem a luta de volta, tá bom? Nada, Carol. Obrigada a vocês, tá? Quero ver a Priscila. Ai, que bom. Muito obrigada. Oi, eu sou o Badu, filho da minha mãe. Nada, obrigada a vocês. Muito obrigada, adorei. Que bom, que bom. Fica com Deus.